pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tô rouca ainda, pessoal, continuo rouca. Minha voz tá bem ruim. E vim aqui gravar para vocês um novo vídeo de uma massa de bolo de aniversário, um pão de ló muito gostoso de chocolate. Espero que vocês gostem muito dessa receita. Vocês estão bem? Como que tá tudo por aí? Aqui estamos caminhando, graças a Deus. Hoje está chovendo. Tá um dia bem gostoso. Graças a Deus, um dia bem gostoso, agradável. Então vamos aprender, pessoal, mais uma receitinha. Então, pessoal, aqui ó, vou estar untando a minha forma. Desta vez vou fazer um desmoldante caseiro. Vou passar um pouquinho de margarina no fundo, somente no fundo, nas laterais eu não vou passar, tá bom? Porque vai soltar bem mais fácil esse bolo aqui, ó. Ó, esfrego bem a margarina aqui com um pincel. Olha aqui. Aí venho aqui um pouquinho, pessoal, e coloco um pouquinho de óleo. Não é muito não, tá? É só um pouquinho mesmo, pra passar junto com a margarina, ó, tá vendo? Ó, coloquei esse tantinho aí, ó. Aí venho e continuo esfregando pra espalhar bem esse daqui, ó. Olha aí, pessoal. Espalhando bem por toda a forma. Já espalhei. Aí venho e coloco um pouquinho de farinha de trigo. Polvilho. Só polvilho a farinha de trigo. Dou uma batidinha aqui para espalhar bem. É só no fundo mesmo, pessoal. Nas laterais não precisa, tá? É um desmoldante caseiro esse daqui. Quem tiver um desmoldante mesmo aí também pode estar colocando, tá bem? E eu fiz aqui desse jeito aqui, dessa vez aqui com vocês. Ó, vou espalhando bem aqui e vamos para nossa receita. Iniciando a nossa receita aqui, pessoal. Tô iniciando aqui com 5 ovos inteiros e 1,5 xícaras que vou estar batendo aqui na nossa batedeira. 1,5 xícaras de açúcar. O meu aqui é cristal. Quem quiser usar o refinado também pode. Aí vamos bater aqui, pessoal, por uns 5, 7, 8 minutinhos. Até esse creme aqui, esse açúcar e esse ovo crescer bem e formar uma massa bem lisinha e bem branquinha. Vou mostrando o resultado aí pra vocês, ó. Desse jeito aqui que tem que ficar, pessoal. Olha aqui, ó, bati bem. Acredito que eu bati entre 7 a 8 minutos. Na velocidade mais ou menos 4, 5 da minha batedeira. Aí dou uma misturadinha aqui, ó, com o próprio globo, né, do batedor aqui da batedeira. Olha como que ele fica. Fica uma massa muito bonita, pessoal. Linda. Dou uma mexidinha. Vou mostrando pra vocês como que ficou esse daqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Bem lisinha. Agora aqui, pessoal, vou estar usando 120 ml de óleo. 1 xícara de água. Minha xícara aqui é de 240 ml. E fiz uma misturinha aqui também, pessoal, na minha jarrinha. De 2,5 xícaras de farinha de trigo. 3/4 de achocolatado, não, chocolate em pó. O meu aqui é 32%. Quem for usar os 50% ou 100%, pode dar uma diminuída aí, tá? Tô usando quase 1 xícara, tô usando 3/4. E vou colocando aqui aos poucos e não vou bater mais na batedeira não, tá? Vou mexer aqui com o meu fouet. Então eu coloco um pouco aqui dessa mistura que eu fiz aqui. Que eu mostrei pra vocês. Ah, também coloquei nessa mistura, pessoal, esqueci de falar pra vocês. Uma tampinha de fermento em pó ou 1 colher de sopa. Coloquei aqui. Aí vou acrescentando aqui, ó. Coloco um pouco aqui dessa mistura. E vou intercalando com um pouco aqui também, pessoal, ó, de óleo. Não vai colocar tudo o óleo, tá, pessoal? Só um pouco. Intercalo. E venho intercalando também com um pouco da nossa água. Olha aqui, pessoal. Assim que tem que ficar, ó. Aí eu venho e vou misturando aqui de baixo para cima, tá vendo, ó? Bem lentamente, para não perder o volume que eu já ganhei aqui dessa massa. Eu não quero perder o volume, tá bom? Então eu vou mexendo bem delicadamente mesmo, para ter uma massa bem bonita e bem estruturada, tá? E vou repetindo esse processo até acabar todos os nossos ingredientes aqui, tá? Vou mostrando aqui pra vocês, mexendo devagar, sem pressa. E vou adicionando de novo, ó, a misturinha da farinha de trigo, do fermento em pó
e do chocolate em pó. Quem quiser fazer com achocolatado também dá certo, mas vai ficar um pouco mais doce a sua massa, tá? Se quiser usar um achocolatado melhor, que é o Nescau, ele é o melhor de todos, que eu acho. Pra mim, eu acho. Ele vai ficar muito bom nessa massa aqui, porque ele é bem pretinho, né? Quem quiser tá acrescentando também, pessoal, uma colherzinha de bicarbonato de sódio para deixar o seu bolo mais pretinho, vai ficar muito bom também. E uma pitadinha de sal para acentuar o sabor. Aí eu venho, coloco de novo a farinha, né? A misturinha que eu fiz aqui, o óleo e a água e vou mexendo delicadamente de novo, de baixo para cima, até dissolver esses ingredientes aqui na nossa massa e vou fazendo do mesmo jeito, repetindo todo o processo, ó. Agora eu vou colocar tudo, que só sobrou um pouquinho na minha vasilha, ó, coloquei tudo e venho e coloco o resto do óleo que sobrou aqui na xícara e o restante também da água que ficou aqui na nossa xícara também, tá bom? Venho, misturo bem novamente, mexendo bem devagar, para ter uma massa bem bonita, bem grande. Essa massa vai ficar, não vai dar uma diminuída, porque eu tô mexendo lentamente, e uma massa bem bacana, tá bom, pessoal? Bem bacana de trabalhar. Aquelas massas de bolo de aniversário mesmo, que fica um bolo muito bom para estar trabalhando aqui, ó. Já mexi bem aqui, pessoal. Misturei tudo aqui, ó. Olha aqui que lindo que ficou. Que fica essa massa, ó. Tá vendo? Agora eu vou trocar o meu fouet por uma espátula para misturar bem lá no fundo e certificar que não ficou nada de farinha de trigo, tá bom? Olha que linda essa massa, pessoal. E você vendo, vocês conseguem ver que a massa ficou, ela fica uma massa bem grande, não diminuiu, por causa que eu mexi bem devagar. Olha aí, pessoal, que linda que ficou. Fica muito bonita essa massa e bem estruturada mesmo, pessoal. Ó, tá vendo? Muito linda mesmo. Aqui agora eu vou despejar aqui na minha forma, que eu já untei aqui, que eu falei pra vocês, né? Com o meu desmoldante caseiro. E vou colocar lá pra assar. Meu forno já tá pré-aquecendo de 10 a 15 minutinhos. Deixa o seu forno pré-aquecendo, pessoal. Não faça com o forno desligado, tá? Senão a sua massa não vai dar certo. Provavelmente nem vai crescer direito esse bolo. Deixa pré-aquecendo, que isso é muito importante. Despejo tudo aqui na nossa forma. Olha quantas bolinhas de ar que deu, pessoal. Minha forma tem 10 centímetros de altura, mas eu vou deixar tudo na descrição aqui certinho pra vocês. Aí venho aqui, pessoal, ó. E pego essa forma minha e dou uma batidinha aqui, umas batidinhas, na verdade, né, ó. Só pra poder espalhar e perder todas as bolinhas de ar que ficou em cima dela, ó. Tá vendo que saiu todas as bolinhas de ar? Saiu tudo, ó, por causa das batidinhas que eu dei. Aí, pessoal, enquanto o nosso bolo tá assando, eu vou estar fazendo o recheio aqui pra esse bolo. Aqui, como um bolo é alto, vou estar fazendo um recheio bem grande. Quem quiser tá fazendo um recheio menor faz também, aí tem que diminuir um pouco também a massa, né? Essa massa aqui, pessoal, é tão boa que dá pra dividir, dá pra cortar no meio, fazendo em 4 partes. Eu cortei em 3, mas na verdade dá pra cortar em 4, tá? Tô usando aqui 3 caixinhas de leite condensado. Ó, coloquei 2 caixinhas, agora venho e coloco a terceira caixinha. Vou colocar também o meu chocolate em pó. Vou estar adicionando aqui, ó. Essa colher minha aqui é um pouquinho maior, colher de sopa. Coloquei aqui, pessoal, foram 6 colheres de sopa. Então, pessoal, que nem eu falei aqui pra vocês, coloquei de 6 a 8 colheres de chocolate em pó. Se vocês forem usar um chocolate mais forte, que nem o 100%, aí vocês colocam umas 5 colheres, tá bom. Não precisa colocar muito também para não ficar muito forte, muito amargo, tá? Dissolvo tudo aqui, ó, o chocolate em pó no leite condensado. Misturo bem, até dissolver completamente. Venho e coloco também as minhas 3 caixinhas de creme de leite. Coloco aqui. E aí eu vou misturar tudo isso daqui, pessoal, ó. Olha aí. Colocando a terceira caixinha. Venho e misturo tudo aqui, pessoal, ó. Olha aí. Misturo até dissolver tudo isso daqui antes de levar pro nosso fogo, tá? Não vai fazer isso com o fogo ligado, pessoal. Fogo desligado, tá bom? Venho e adiciono aqui também, ó,
a manteiga. Aqui no caso eu tô usando margarina, né? 2 colheres de sopa. Minha colher é grande. Para dar uma gordura aqui, uma estruturada nesse nosso recheio. Quem quiser usar chocolate em barra, usar 100 gramas de chocolate em barra, não é necessário adicionar a manteiga ou a margarina. Como eu não estou usando, eu adicionei a margarina para dar uma gordura aqui no nosso recheio. Mas quem for usar não precisa, tá? O chocolate em barra. Aí vou misturando aqui esse recheio. Ó, tá vendo que tá soltando a fumaça, mas tá muito líquido ainda o nosso recheio aqui. Tem que deixar ele bem estruturado, o recheio para bolo, tá? Ó, formando essas bolhonas bem grossas. Ó, eu venho e coloco aqui pra vocês, tá vendo que ele forma um desenho e ele demora pra alisar? É esse ponto que tem que ficar. Quando vocês verem que tá engrossando o recheio de vocês e ainda não forma esse desenho, aí não é o momento de desligar. Só quando vocês perceberem que tá formando esse desenho, tá vendo que vocês conseguem ver daí? Formando um desenho que demora pra alisar, ó. Vou fazer mais uma vez pra vocês. Olha lá, pessoal. Forma um desenho e ele demora um pouco pra alisar. Aí eu venho e vou desligar esse recheio e vou transferir ele para uma outra vasilha, transferir aqui para minha vasilha da minha batedeira mesmo, e vou colocar um plástico em contato para esfriar esse recheio e não criar nenhuma película nesse nosso recheio, tá bom? Deixa ele esfriando aqui completamente, ficar bem frio mesmo. Quando ele ficar frio, ele vai ganhar mais consistência, pessoal. Vai ficar mais grosso esse recheio. Ó, pessoal, o nosso bolo já ficou pronto. Olha como que cresceu esse bolo, pessoal. A minha forma aqui é 10 centímetros. Olha o tamanho desse bolo. Olha como ele ficou bem estruturado, tá vendo? Ó, a forma tá quente, o bolo também tá quente. Eu vou deixar esfriar um pouco. Coloquei um palito para ver se tava bom. Primeiro eu coloquei o dedo. Se o dedo meu não afundou, eu venho e coloco um palitinho para ver se tá bom, se não tá, a massa não tá cru. Olha que lindo que ele ficou, pessoal. Ele ficou mais ou menos aqui por 1h20 no meu forno. É um bolo que demora um pouco mais para ser assado, tá? Ó, aí eu venho para me desenformar. Depois, ele estando morninho, eu já posso desenformar. Não deixa ele ficar completamente gelado, não. Morninho, eu já desenformo. Ó, passo uma faquinha, já passei. Tô mostrando para vocês como que eu fiz. Uma faquinha em redor. Aí eu tô mostrando para vocês, ó. Tirei ele. Ó como que ele sai inteirinho, pessoal. Ó, inteirinho. Não ficou nada na nossa forma. Olha como que ele fica bonito. Fica bem estruturadinho. Olha que lindo. Ficou muito alto. Que nem eu falei pra vocês, né? Se vocês quiserem cortar em 4 partes, vocês conseguem. Porque é um bolo bem alto. Aí aqui, pessoal, em cima, essa casquinha é uma casquinha de açúcar. Aqui, onde eu tô mostrando pra vocês. É uma casquinha de açúcar que não fica legal se vocês forem rechear esse bolo pra tá fazendo com essa casquinha de açúcar. Porque é uma casquinha dura, tá? É uma casquinha bem mais durinha e não fica legal para um bolo recheado. Então eu vou aqui retirando toda essa casquinha. Eu não quero essa casquinha no nosso bolo aqui, tá? Então eu vou tirar, mas não vou jogar fora essa casquinha. Essa casquinha a gente vai comer, vai aproveitar, porque é uma casquinha muito gostosa. Só que para bolo, pro bolo recheado, não dá certo. Vai ficar um bolo um pouquinho mais duro. Então eu retiro toda essa casquinha aqui, ó. Pega uma faquinha, retira tudo, dá uma olhadinha, pessoal, vê se não ficou nada de casquinha, dessa casquinha de açúcar, tá? Para que o bolo não venha ficar um bolo, a hora que você cortar, você colocar na boca, e aí vocês veem que tá um bolo um pouquinho durinho, por conta dessa casquinha mesmo, né? Então retira toda essa casquinha, aqui, ó, que nem eu tô retirando, e depois eu vou mostrar pra vocês que eu tirei toda essa casquinha, ó. Venho com uma faquinha, ó, e retiro totalmente. Não deixo nada dessa casquinha, pessoal. Mostrando pra vocês aqui, ó, né? Passo a passo de como que eu retirei, pra vocês verem como que fica. E aí, pessoal, ó, olha eu mostrando pra vocês, ó. Foi ficando tudo despedaçada, né? A casquinha, ela ficou assim, ela foi desfazendo. Aí ela ficou desse jeito. Aí eu venho, ó, e mostro pra vocês, ó, o bolo. Agora eu vou começar a cortar esse bolo. Eu cortei aqui em 3 partes. Ficou muito bom também. E esse bolo ficou numa maciez, pessoal, que vocês não têm ideia de como que fica a maciez desse bolo, ó. Vou cortando,
vou virando. Se vocês não tiverem muita prática em cortar, faz uma marcação, tá? Corta com uma linha pra se vocês quiserem um corte bem retinho, né? Se vocês não se importarem que não ficarem tão retinho, não tem problema. Mas se vocês forem vender e quiserem um bolo bem retinho, aí faz uma marcação correta, tá? Não corta de qualquer jeito, não. Eu, em cima, cortei um pouquinho, dei uma cortadinha ali, cortei um pouquinho a parte de baixo, ficou grudada na parte de cima. Então, ficou um pouquinho tortinha a primeira parte. Mas como era para fazer aqui em casa mesmo, não tinha problema. Mas se vocês forem fazer aí para uma festa, para vender, aí vocês caprichem um pouquinho mais, tá bom? Fazem a marcação tudo certinho. Olha aí, pessoal, cortando, mostrando para vocês. Ó, cortei as 3 partes, ó. Olha que lindo que ficou, pessoal. Olha a maciez desse bolo, pessoal. Olha aí. Que pão de ló lindo. Nossa, muito bonito, pessoal. Muito, muito bom essa massa. É uma massa muito boa de ser trabalhada. Olha lá do lado todas as casquinhas, né? Do açúcar que eu retirei. Deu bastante, viu, pessoal? Ó, tá vendo? Retirei. E dei uma alinhada nesse bolo que ele tava um pouquinho tortinho. E eu dei uma alinhada nele. E aí, ó, como eu não tenho experiência, pessoal, não sou confeiteira, não sou boleira. Então, eu fiz os cortes aí mais ou menos, né? Olha essa parte de baixo que eu tô mostrando pra vocês. Que essa parte de baixo que ficou no fundo, eu vou colocar por baixo pra deixar o nosso bolo. Essa parte tem que ficar... É a primeira parte que tem que ser colocada na nossa forma. E vai ficar por baixo, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu não sou confeiteira profissional. Eu fiz o corte aí, ó. Às vezes não ficou muito legal. Mas é porque também eu tô aprendendo, tá? Aí fiz uma caldinha de leite com Nescau, com achocolatado, né? Pra molhando o nosso bolo. Cortei aí também os morangos, que eu vou rechear esse bolo. Comprei 2 bandejinhas de morango, higienizei todo ele, cortei, piquei ele assim. E vou colocar ele, pessoal, em contato com a massa. Por quê? Porque o morango, ele solta muita água. Então, se eu colocar direto o contato com o recheio ou misturar no recheio, ele vai soltar água no nosso recheio. E o nosso recheio vai amolecer. Eu não quero que ele amolece. Olha como que ele tá bem estruturado. Bem bonito esse recheio, pessoal. Então, se eu colocar o morango aqui, o morango vai deixar ele mole. Esse recheio mais mole. Eu não quero isso. Então, por isso que eu coloco o morango em contato com a massa. Para não ter esse perigo. Aí, eu vou adicionando aqui, ó, o nosso recheio. Aos poucos, tá? Coloca um pouco de recheio, um tanto que você quiser aí. E aí depois você vai e vem alisando o seu recheio aqui por cima do morango com todo cuidado, para que o morango não venha grudar na colher, né? Não sair fora aí da nossa massa. Alisa aí bem devagar, com cuidado, ó, tá vendo? Mostrando para vocês. É que eu não consegui mostrar para vocês alisando e gravando. Como que eu gravo sozinha aqui, ficou difícil para mim. Mas eu vou mostrando pra vocês aí, ó, o passo a passo. Vem alisando bem devagarzinho, ó, alisei. Tá vendo que ficam uns moranguinhos ainda pra cima. Mas não tem problema. Coloco a segunda parte. Já molhei a nossa massa aqui, com a nossa caldinha. E venho e vou colocando o restante do morango que ficou ali no nosso prato. Vou espalhando ele aqui com a minha mão mesmo, tá? Coloco todo o morango aqui, ó. Espalho bem para pegar em toda a nossa massa e não ficar parado num lugar só. E venho e coloco mais um pouco aqui do nosso recheio e venho alisando novamente. Alisei, olha aí, pessoal, alisei tudo ele aqui. E venho e coloco a terceira parte da massa. Pessoal, quem quiser montar esse bolo numa forma com plástico, pode montar. Como eu tava com um pouco de pressa, queria mostrar pra vocês, acabei montando aí mesmo nesse prato, direto no prato, tá? Mas quem quiser um bolinho um pouco mais estruturado, monta na forma, deixa lá na geladeira, pelo menos no mínimo umas 6 horas, pra ficar bem estruturado esse bolo aqui. Eu já montei direto aqui no prato pra vocês verem, porque senão ia demorar muito. Como eu tô gravando, ia demorar muito pra esse bolo ficar pronto. Aí vem alisando, ó, o próprio recheio, eu venho e aliso aqui por cima do bolo para cobrir o nosso bolo. Quem quiser tá usando chantilly, pode usar também. Só que como eu tinha bastante recheio, eu preferi cobrir o meu bolo com o próprio brigadeiro. Olha que lindo. Aí venho cortando aqui, ó, uns moranguinhos.
Fiz umas decoração. Na verdade, foi minha irmã que fez, ela que faz a decoração. Eu não sou muito boa de fazer decoração, não, pessoal. Aí minha irmã fez essa decoração. Olha que lindo que ficou esse bolo. Aí nós leva lá na geladeira, tá vendo que deu uma rachadinha, pessoal? Em cima, porque ele foi montado direto no prato. O ideal era ser montado na forma primeiro. Olha aí, pessoal, por dentro desse bolo, que já foi quase tudo esse bolo, né? Porque tava uma delícia, pessoal, tava muito saboroso. Aí eu mostrei pra vocês por dentro, nem consegui cortar, mostrando pra vocês cortando o bolo, não consegui gravar. Mas aí eu mostro pra vocês o pedaço, por dentro como que ele fica saboroso, bem recheado. Olha aí, eu vou experimentar um pedacinho aqui pra vocês. Como que ele ficou bem recheado, quanto brigadeiro que ficou nesse bolo, pessoal. É um bolo que vale a pena vocês fazerem para aniversário dos seus filhos, para um dia mesmo que vocês tiverem vontade de comer um bolinho, vale muito a pena. Olha, pessoal, ficou muito saboroso mesmo, bem molhadinho e bem recheado esse bolo. Ficou delicioso, vale a pena vocês fazerem aí e volte e comenta aqui o que vocês acharam dessa delícia. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, deixa muitos likes aqui, muitos comentários, que eu irei responder com muito carinho, muito prazer o comentário de cada um de vocês. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, também os ingredientes, tudo certinho aqui pra vocês, tá bom? Me sigam lá no Instagram e espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Beijos a todos, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.